Deus abençoe, irmãos. Vamos ler em Provérbios 12, verso 4. Provérbios 12, verso 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as suas mãos. Provérbios 14. Grande Criador, pedimos que o Senhor nos dê sua palavra, nos oriente para sermos uma igreja sábia, que pode edificar a casa de fé onde nós vivemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Os santos o coroarão. Nós temos quase todas as coisas naturais, como o profeta ensina, elas estão tipificando as coisas espirituais. Então se fala em mulher, se fala em igreja, se fala em mulher virtuosa, se fala em igreja virtuosa, se fala em mulher sábia, se fala numa igreja sábia. E quero tomar mais sobre a palavra de coroa. Uma igreja que coroará o Senhor. Existe polêmica sobre isto, de que Jesus já foi coroado. Então é bom nós sabermos que tipo de coroa e quem já coroou a Jesus Cristo, certo? Então, eu tomei esses versículos, mas a mensagem é mais funda do que ficar falando de casais. Eu creio que cada casal tem que resolver o seu problema e se ver como Cristo e a igreja, certo? Então, eu acho que a gente tem que tomar o que é verdade, a realidade da palavra, o sentido da palavra, e que se o homem representa Cristo, é a coisa mais forte que tem. E a mulher representa a igreja. Então fala de duas coisas muito tremendas e que dificilmente você encontra estas representações nas vidas dos casais. É bíblico, mas você quase não encontra. É real, está na mensagem, está na Bíblia, mas é difícil você encontrar. Tem que existir. Entende? Não há nada que Deus fala que não exista. Então isso tem que existir. E se nós não estamos bem nesta representação, eu represento Cristo, tem hora que a gente dá uma parada, tem vergonha, enfia a cara num buraco. Eu, marido,
represento Cristo. Logo, a mulher também tem que enfiar a cara no buraco. Eu, mulher, represento a igreja. E não é a igreja do Papa, do bispo, do arcebispo, do pastor. A igreja que é casada com Cristo. Então, tem hora que a gente não presta atenção nas representações, no simbolismo que a Bíblia está mostrando. E que nós precisamos ser daquele jeito. Você sabe que o que simbolizava Cristo no Velho Testamento era o cordeiro. Mas o cordeiro não podia ser cego, não podia ser manco, não podia ter nenhum defeito. O cordeiro que fosse cego não representava Cristo. O cordeiro que fosse manco não representava Cristo. Então, a representação é correta, é ao pé da letra. Se o cordeiro, para representar Cristo, ele não podia ter defeito, foi levado perante seus tosqueadores e não encontrar defeito nele. Mas vamos matar ele assim mesmo, não tem defeito. Mas vamos matar ele. Assim deve ser o marido. Então tem hora que dá vergonha na gente, né? Isso eu não estou falando aqui na gente, por causa de duas pessoas. Dá vergonha na gente mesmo. Eu, como pastor, de saber o que eu represento. E se eu não represento aquilo legitimamente, eu não sou aquilo. O cordeiro, se ele é manco, se ele é cego, se ele tem um problema aqui, outro problema ali, tem defeitos externos que se vê e mesmo defeitos internos. Ele tem que ser perfeito, o cordeiro, para representar Cristo. O marido, para representar Cristo, ele tem que ser perfeito. Mas não tem ninguém perfeito. Bom, Jesus não mentiu. Jesus diz assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, agora, eu ver a minha dificuldade de ser perfeito é uma coisa. Agora, ignorar que não existe essa perfeição, aí é errado. Entende? Foi Jesus que falou: sede vós perfeitos. Então eu não sou perfeito porque eu sou perfeito, eu sou perfeito por uma representação. Eu tenho um que me representa e me pôs aqui para poder representá-lo, para mostrar ao mundo. Mas se eu não o tivesse como meu representante diante do Pai, nos meus fracassos, nos meus enganos, nos meus erros, nas minhas palavras torpes, e ele não tivesse ali para dizer: Pai, perdoa, Osmar. Ele errou, mas eu morri por ele. Acabou, filho. Estou te dizendo de ofícios de Deus. Os ofícios de Deus são distintos. Ofícios de Pai, de Filho, de Espírito Santo, são ofícios distintos, não pessoas distintas, mas ofícios. E esses ofícios distintos, ele está declarando: Pai, perdoa o Osmar, põe seu nome. A hora que você falha, a hora que você erra, ele está dizendo: Pai, perdoa Maria, perdoa Joana, põe o seu nome aí. Eu morri por ela. Eu morri por ele. Então, essa representação é tremenda, mas eu tenho que estar ligado a ele. Eu tenho que ter vindo dele. Vim de Deus e volto para Deus. Isso foi o que Jesus falou. Se ele não tivesse vindo de Deus, ele não podia voltar para Deus. Isto quer dizer, se ele não tivesse vindo de Deus para homem, ele não podia ter saído de homem para Deus. Ele não podia. Então, se nós viemos de Deus para homem, representando
Cristo como marido da igreja, então nós podemos voltar para Deus, porque nós viemos de Deus como maridos legítimos, falando do natural. Tem gente no natural que tem muito mais virtude que nós. Tem pessoas no mundo que têm mais virtude que nós. Mas não tem a semente legítima de ter vindo de Deus. Porque você pode ter dons que são dotes naturais, que Deus dá sem arrependimento. Mas quando você vem com aquilo direto dele, que o batismo do Espírito Santo é ele vivendo em você, é ele falando através de você, é ele manifestando através da sua vida, é ele derramando sua força, sua presença, sua virtude em mim e em você. Isto é batismo do Espírito Santo, faz eu representá-lo, porque eu estou batizado. Batizar não é chuviscar, não é aspergir. Batizar é imergir. Então, quando você está batizado com o Espírito Santo, vamos aqui fazer de conta que aqui é o Espírito Santo. Então, pega a gente, desce ali, mergulha no Espírito Santo, a hora que você sai batizado. Entende? Você está batizado com o Espírito Santo. Não é assim, aspergido. Pegar um golinho d'água e aspergir. Não é pegar um pouquinho d'água e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nem tampouco imergir a pessoa falando eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque isso é paganismo. Cadê o nome desse Pai? Você tem que saber o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E Deus é um Deus, e Ele tem um nome, e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso Jesus diz, manifestei o teu nome que aos homens do mundo me deste. São João 17, 6 e 26. Agora, ele estava manifestando o nome do Pai. Como é que ele chamava? Jesus. Manifestei o teu nome. Ele não estava aqui, eu vim aqui para manifestar o meu nome. Não, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Mas eles conheceram, eles tinham que olhar para Jesus e dizer, isso é Deus. Esse nome é Deus, é nome de Deus. Esse Yeshua é o nome de Deus no hebraico, certo? E quando veio tratar com os gentios, este Jesus, não o Deus de Roma, mas é o nome de Deus agora para tratar com os gentios. Este Ezous, no grego, é o nome de Deus. Manifestei o teu nome aos homens que é do mundo me deste. Agora, estes homens viram o nome manifestado é nome encarnado. O nome estava manifestado, encarnado, mas eles não deram atenção a mínima para aquele nome. Assim é o novo nome. O novo nome também estava encarnado no homem. Ele podia mostrar, eu lhes fiz conhecer o seu novo nome. Mas Deus disse para ele, não diga para eles. Deixa o povo primeiro ouvir a mensagem, comer o livro, aí eles vão ouvir. Eu lhes fiz conhecer o seu novo nome. Por isso, irmão Brana diz, HM faz parte do nome de Deus. E você não encontra, eu tenho que ser claro, você não encontra o nome de Deus no hebraico, no grego, no latim, com HM. Então, qual é o nome de Deus se HM faz parte do nome de Deus? Aí ele vem e diz, Bran significa perfeito, perfeição. Quem é perfeito e tem nome perfeito, senão Deus, o Pai Celestial. Então, eu lhes fiz conhecer o meu novo nome. Só que eles não importam com isso. Os judeus também não importaram de conhecer o nome.
quando ele diz em São João 17, 6 e 26, eu lhes fiz conhecer o meu nome, o teu nome, mas eles nem importaram com aquilo. Ele podia dizer, é um filho ilegítimo, olha de onde ele veio. E assim, cada vez que Deus manifestou e mostrou o seu nome e o seu novo nome, não foi entendido, não foi crido. Então eu quero falar nisso daqui, para a gente ver onde que Jesus está coroado. Quem foi que coroou Jesus? Entende? Irmão Branham chega a mostrar estas coisas aqui para nós, porque ele estava falando de São Martim. São Martim, escuta bem, os ungidos 205. Martim ficava olhando aquele anjo que apareceu para Martim, dizendo, eu sou Jesus. E Martim ficou olhando, recorrendo às escrituras em sua mente, disse, Satanás, vai-te de mim. Disse, tu tens uma coroa em tua cabeça. E a palavra de Deus diz que seus santos o coroarão. No fim, os seus santos o coroarão. Agora, guarda bem, os seus santos, os santos para coroar o Senhor, tem que ser raptado. Eles não vão coroar o Senhor aqui. Aqui, quem coroou o Senhor foram os anjos. Então agora, deixa-me ler o que o irmão Branham mostra. Aquilo nunca morrerá, 147, com a atração sobre a montanha. Que as pessoas confundem uma coroação com a outra. Entende? E nós não podemos confundir, porque Jesus não é coroado aqui, quando William Branham veio, ele não é coroado pela igreja, não. A igreja tem que subir, os seus santos subindo o coroarão, tem que ser raptado, mas eles têm a crença que Jesus foi coroado já. Então vamos ver que tipo de coroa ele recebeu, que não é a mesma que se deve pregar. As pessoas têm que saber onde colocar aquela palavra. Aquilo nunca morrerá. Está constantemente se desvendando. Da própria coisa acontecendo. A foto de Jesus olhando para nós. E agora exatamente sobre o monte pôr do sol. E a luz do pôr do sol, a luz do entardecer veio. Deus vindicando a si mesmo. Não tinha ninguém para vindicar Deus. Para aprovar Deus, dizer, isso é verdade. Não tinha ninguém. Deus vindicou, aprovou a si mesmo. O que é isto? É o fato que Deus e Cristo são um. Deus está mostrando isto, que Ele não precisa de ninguém para o vindicar. Para provar e comprovar, Ele é Deus. Ele vindica a si mesmo. Quando ele falou com Abraão que ele teve que jurar, por quem ele jurou? Diz a Bíblia, o profeta, ele não tendo ninguém maior do que ele jurou por si mesmo. Não tem outro maior, ele jurou por si mesmo. Então aqui é o que nós vemos, ele vindicando a si mesmo. Por quê? Deus e Cristo não são dois. Deus e Cristo são um. E quando se fala novo nome, você não tem que separá-lo do nome, porque o nome é dele. E o novo nome também é dele. Jesus e Branham são um. Entende? Você vai ter é o nome do mesmo. O nome de Deus é Jesus. Porque Jesus fez manifestar, conhecer o nome do Pai. E agora, o novo nome de Jesus é Branham. Por isso HM faz parte do nome de Deus.
É o fato que Deus e Cristo são um. Aí ele fala, a branca, ele está falando daquela nuvem que estava sobre a cabeça de Jesus, mas você não vê. Você vê a nuvem que foi formada quando Cristo veio. Alguém ainda tem coragem, e é tradutor da mensagem, tem coragem de dizer, não foi a vinda, quando a própria mensagem do profeta diz que foi a vinda. Irmão Brana diz que Jesus estava ali no meio, aquela nuvem branca que cobria a cabeça de Jesus, aquilo era a coroa. E ele era coroado por quem? Por 7 anjos. É diferente, os seus santos o coroarão, subirão no rapto e o coroará. Mas enquanto ele estava aqui na terra, tendo um profeta para poder representar sua mensagem, ele veio da eternidade com 7 anjos. Eu não sei se o irmão tem a nuvem aí, é bom uma hora dessa nós temos que ter as coisas, né? Para colocar, nós não temos preocupado muito com isso, mas teria que ter. A nuvem de anjos, que veio no Monte Pôr do Sol, para trazer a revelação dos 7 selos. E ali estava aquela nuvem de anjos, mas a nuvem de anjos era uma peruca, formava a cabeleira branca do Senhor Jesus. Mas como pode ser? E ele ter cabelo branco se ele partiu com 33 anos? Então você vai ver que ele está fazendo o papel de juiz. Irmão Brana mostra isso, que o juiz no Oriente, ele podia ser novo e colocava então uma peruca branca. E em certos países ainda faz isso. Põe uma peruca branca. Agora, o grande significado que tem isso daqui, escuta bem, a branca, quantos a viram, a peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1, veja, a suprema deidade, suprema autoridade, não outra voz, não outro Deus, nenhum outro nada, nele, que é Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Nele, não neles, não dividindo a divindade. Divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Porquanto nele, Colossenses 2:9, porquanto nele habita corporalmente, isto é, no corpo de Cristo habita a plenitude da divindade. No corpo de Cristo habita Pai, Filho e Espírito Santo, que não são 3, são manifestações, não são 3 pessoas, 3 deuses, são 3 manifestações do mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que veio aqui e disse, haja, foi o mesmo Deus que veio aqui, curou enfermos, morreu na cruz. É o mesmo Deus, porque São João capítulo 1 diz, esteve no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Isso é deidade, isso é plenitude. Mas ele criou, agora ele morreu por sua criação, para salvar sua criação, que caiu por causa do pecado. E no último dia, ele manifesta outra vez, com a deidade. Olha para vocês verem. No último dia, ele vem e manifesta com a deidade outra vez. O mesmo Deus. O mesmo Deus que criou, o mesmo Deus que salvou, é o mesmo Deus que revelou. O mesmo Deus que criou era um Logos. O mesmo Deus que salvou, o Logos era Jesus. O mesmo Deus que salvou, agora era Brana. Por isso que tem um novo nome, Brana. Passou por tudo isto. Nós temos isso daqui na mensagem do irmão Brana, a suprema deidade, a suprema autoridade, Deus encarnado.
Você vai ver isso no Logos, você vai ver isso em Jesus, no nome, e você vai ver isso no novo nome, Bran. Amém? É como ficou diferente que eu falar de igreja, né? Falar de mulher, de marido. Vocês veem como que é a coisa? É muito mais profunda do que você pensa. Entende? Só de você ver o que é isso, o que nós representamos, nós vamos ter que clamar diariamente. Quando houver alguma coisa, a gente tem que calar a boca e deixar os outros falar. Por isso ele fez assim: aprendei-vos de mim. Ele não repeliu. Aprendei-vos de mim, que sou manso. Então, o que tem que ser o marido? O que tem que ser a mulher? Mansa. Manso. Ele é manso, a igreja é mansa, nós todos temos que ser manso. O marido tem que ser manso. Você pode ser bravo quanto você quiser. O dia que o Espírito Santo te domar, você já viu o domador que faz? Ele pega um burro bravo, um cavalo bravo, ele monta nele, ele amarra ele primeiro, logo ele joga o arreio nele. Olha, esse cavalo, esse burro, fica que nem um homem, que nunca teve ninguém para o amansar. Ele não aceita arreio. Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Ele não aceita arreio. Só a sombra que você vai fazer. Tem uns que chegam e põem um tapa nele, põem um pano que envolve o rosto dele para ele não ver o peão. Eu estou te falando do peão, o Espírito Santo agora. Estou te falando daquele que vai preparar a montar em nós, para nos domar. Eu estava vendo isso daí esses dias, como até essas coisas naturais é bom, a gente aprende mais ainda, como pelejam para domar. Tem homem que peleja para se domar e não doma. Tem mulher que Deus peleja para domar e não doma. Ele chama de um chuco. O irmão está aqui conosco da África, e ele escuta cada palavra e pergunta: o que é isso? Então aquele chuco, nunca ninguém montou nele, nunca fez nada, está parado. Agora vem um peão e joga o pelego, joga o arreio e vai lá. E você pensa que esse cavalo, esse cavalo de homem, você pensa que ele fica quieto? Não, está para lá e para cá. Como é que eu falaria da mulher? A palavra é feia. Você pensa que ela fica quieta? Não. Mas o verdadeiro peão, amansador, ele vai e põe o arreio e ó, puxa a correr, que a barriga murcha. Porque ele tem que firmar o arreio para ele não cair também. E ele não confia em outro que faz aquilo. É ele que é o peão. É ele quem faz aquilo. E puxa. Aí depois ele vai montar. Mas um homem que o Espírito Santo nunca montou nele, uma mulher que o Espírito Santo nunca montou nela, você já viu falar nisso? Ele fala: esse homem é doido mesmo. Mas nunca o Espírito Santo montou neles. Vai para lá, para cá. Mas o Espírito Santo monta. E o pior de tudo, você sabe o que tem o verdadeiro peão? Ainda tem espora. Ele não é um molenga, que nem eu. Eu já nem subo nele, se ele for manso, quanto mais se ele for bravo e chuco.
Se nunca ninguém subiu nele. Eu piorou, vou ficar bem longe dele. Mas o verdadeiro peão, amansador, ele vai lá e monta nele, e ele pode pular, e quanto mais ele pula, ele carca a espora. É isso que Deus tem que fazer conosco, para nos amansar, porque somos muito rudes, homens rudes, mulheres rudes. O mundo precisa desse tipo de mensagem. Ele está chamando nós de cavalo? Sim. O próprio irmão Branco diz que nós somos cavalos de puro sangue. Agora, se não somos, não servimos para poder ter uma reprodução, que tipo de filhos vamos reproduzir piores do que nós? Que tipo de filhos vocês, mulheres, vão ter, vão reproduzir, vão cuidar? Pior que suas naturezas. Mas deixa o Espírito Santo montar. Essa noite você tem que falar: Espírito Santo, monta em mim. E aí você vai vir, vai meter a espora da palavra. Aí, sabe, tem hora... O cavalo começou a pular. Não tem muitos homens e mulheres que assim, um nervosismo, uma agitação, é que nem animal. E aí o peão, o amansador, pula em cima, mete a espora, segura, tem que ter freio, filho. São Tiago diz que essa língua é a pior coisa que tem, porque você põe freio na boca de cavalo e doma, mas essa língua é indomável. Isso é, não para de falar, não para de criticar, não para de responder. E ele vai, freio. Crente precisa de freio na boca. Que nem cavalo, é bíblico isso daí. Não adianta você pensar que é diferente. A Bíblia mostra através destas formas, mostrando através de sombras para nós o que nós temos que ser, que tipo de vida temos que viver, que natureza nós precisamos ter. Aí quando ele faz isso, você sabe, o cavalo no início ele pula, relincha e dá coice. Mas o amansador fica nele e carca-lhe a espora. Temos que até sangra. Os que cuidam de animal vão achar muito ruim, né? Mas o Espírito Santo, é hora que tem que deixar nós numa cama de aflição, sofrendo, porque nós não podemos ser amansados. Somos como burro bravo, cavalo bravo. Não aceitamos ser domados. E nós precisamos ser domados. Alguém diz, mas não somos animal. Mas nós sabemos que nessa terra, nós aprendemos com o irmão Brana. Eu gosto de um profeta por isso. Você aprende com o irmão Brana, um cavalo de puro sangue. Ele diz que este sim, é como eleito, mas logo você vai encontrar um mulo que não produz, que não reproduz, bom de serviço, mas não tem semente. Quantos burros, bom para cantar, bom para pregar, bom para dizimar, bom para ir na igreja, mas não tem semente. Eu não trouxe isso de casa, não. Eu gosto dessas coisas assim, que vai vindo na hora para mim. E que o crente precisa aprender. Eu preciso aprender. Que o Espírito Santo veio para encher a igreja, mas ele não pode encher uma igreja que está dando coice, que está pulando. Uma igreja rude. Um crente rude, que não para. Depois que o peão, que o domador já puxou o freio, é de um lado, é do outro,
e faz ele gemer mesmo, relinchar. Daqui a pouco você vê ele andando em forma de marcha, firme avante da fé. Aí você vai ver ele marchar. Fora disso, ele é um mulo, ele é um burro, ele é um cavalo, chucos. Mas quando o Espírito Santo vem sobre nós, ele muda a nossa natureza, tira essa natureza pervertida nossa, faz de nós nova criatura, injeta em nós a sua vida, tira de nós a nossa vida ruim, malvada, e injeta a sua vida em nós. Como nós precisamos disso? Senhor, doma-me mais, doma esses lares, doma esses maridos, doma essas mulheres, dome essa igreja, dome esses pastores, mete a espora. Não quero. Põe um tapa neles. Só pode olhar para lá. Tem que saber nada do que está acontecendo à sua direita, à sua esquerda. Olhe para frente. E freie na boca. Fica mansinho. Depois você vai ver um menino pode guiar aquele cavalo. Um menino pode guiar aquele irmão. Aquela irmã. Pode ser guiado, mas enquanto eles não dão lugar para o Espírito Santo entrar e os amansar, e não pensa que Deus também diz, não, você é minha filhinha, meu filho. Esse não tem filhinho de papai para Deus não, filho. Não, ele trata todo mundo igual. Ele quer mudar a nossa vida. Ele veio aqui e deu exemplo. Depois de dar exemplo, ele diz, aprendei de mim, não do Papa, não do pastor. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim. Quando nós aprendemos assim, nós vamos para casa, aí nós somos melhor marido, melhor mulher, fica aquela paina. Talvez aquele dia você pode até guiar aquela pessoa. Só naquele dia. No outro dia, volta a velha natureza outra vez. E tá! Qualquer coisa em casa, marido e mulher, tá! É coice para todo lado. Palavras maldosas para todo lado. Não respeita um ao outro. Agora veja Cristo e a igreja. O que a igreja denominacional tem feito? Tem posto Cristo para fora. Tem rejeitado a liderança do Espírito Santo numa mensagem final. Deus não tem outra mensagem para domar sua igreja, senão a mensagem do 7º anjo, revelada na 3ª puxada, escondida do povo da mensagem e revelada aos eleitos. É a única forma, a única maneira que Deus tem para nos domar. Eu tenho dito, se essa mensagem não te muda, não tem mais lugar nenhum para te mudar. Não é eu te mudar, eu não mudo ninguém. Eu estou lutando por mim, por minha mudança. Estou lutando por minha transformação. Não é eu que faço. Não são nossas orações. Não, você tem que agir segundo a palavra. Você tem que dar lugar para a palavra te domar, para a palavra montar em você, para a palavra chegar à espora em nós. Mas nós queremos ser tratados assim. Me trata como luva de pelica, porque eu não aguento ser apertado. E Deus quer soldados como Cristo, que foi à luta, que foi ao Calvário, e não abriu a sua boca. Ele está dando exemplo para nós, os homens, porque Ele era Deus em carne, e nós o representamos. Ele diz, não abriu a sua boca, como o cordeiro mudo foi levado perante os seus tosqueadores.
Eles vão tirar a minha lã. É o próprio da ovelha. Você sabe o que protege a ovelha? A lã. Aquele tempo frio. Aí vem o tosqueador e tira-lhe a lã. Não pode, ele tem que aprender que não podia tirar nem a lã naquele tempo. Que um tempo bom para tirar a lã seria um tempo do calor, para ele chegar e tirar a lã. A única coisa que lhe é própria é a lã. O profeta ensina isso. Tira a lã e ela cala a boca, caladinha. E ele está tirando a lã. Ela fica peladinha, porque você sabe que é uma ovelha. A lã é a cobertura, a lã é a vestimenta da ovelha. E tira tudo que lhe é próprio. Você tem que entender que aqui no mundo muitas vezes é tirado tudo que é nosso, é nossos direitos. Mas tem que vir o tosqueador e tosquear-nos. Tirar o que é nosso direito. O que não é meu direito, tirar, não vou sentir nada. Nós só sentimos quando aquilo é nosso direito. É direito de marido, é direito de mulher, é direito de pastor, é direito de igreja, é direito de membro. Mas quando tira aquele direito, aquela lã, aí você sofre. Você tem que correr para esquentar, porque não tem a lã agora. Agora tem que correr para esquentar. Muitas vezes eu fico olhando, sabe por que eu não corro muito? Estou cheio de lã, cheio de gordura. Se correr um pouco, vai tirar essa lã, vai sair essa lã. A gente vai lá no médico, o médico diz, você tem que andar. A gente chega em casa e fala, eu tenho que comer. Só vai criando lã, só criando lã. Quer dizer, a gente não ouve o que os outros falam, o que o médico fala. Você escuta a mensagem, mas não ouve o que o pastor prega. Você escutou, mas não ouviu. Ouvir é atender. Escutar é uma coisa, entra aqui e sai aqui. Você vem na igreja, mas não muda de vida. Nós casamos e pensamos que vamos mudar de vida e não mudamos. Você casa pensando, eu vou consertar essa mulher. Ou a mulher diz, não, tem mulher que é forte. Ela fala, eu vou consertar esse homem. Aí vão ver lá na frente que eles vão lutar e não vão conseguir consertar um ao outro. Você tem que deixar pelo Espírito Santo. Por isso, quando você vai namorar e vai casar, você tem que orar. O profeta diz, você orando muito ainda é pouco para o casamento, porque você não sabe o que esse bichinho vai virar no futuro. Você não sabe que essa natureza feminina vai acontecer na frente. Você não sabe essa natureza masculina, o que ela vai fazer, que tipo de ação ela vai ter ali. Você já viu, quando no namoro você vê tapas, no casamento vai ter morte. Mas a maioria das vezes, é uns lobos vestidos de ovelha. O marido é um lobo vestido de ovelha, a mulher está na igreja, é uma grande loba, vestida de ovelha. Aí vamos ao casamento. E você está casando só através do vestido, pensando, isso é ovelha. Não, lá dentro é loba, é lobo. Isso só mostra depois que casa. Que depois que casa, antes, vamos dar um chocolate para ela. Vamos levar uma balinha para ela. Depois que casou, quantas vezes você levou chocolate para a mulher? Você viu como é que esquece? Mas de solteiro, aqui é fazer de tudo. Qual o gosto dela? O que você gosta? E ela também quer fazer você feliz. Ela olha assim, eu vou fazer esse homem feliz. Depois que casa, aí começa tirando a capa. Talvez a capa leve um ano para sair. Mas quando a capa sai, aí você vai ver a natureza brotar, a natureza de lobo, de loba. Mas você não disse que ia fazer isso, você disse que me amava. Eu disse.
Você disse que ia me ouvir, que nós íamos dar certo. Eu disse. Mas agora já estou mostrando o que eu sou. Tem muitos crentes que vêm para a igreja, é desse jeito. Os crentes vêm e eles choram. Você já viu? Oh, irmãos, eu já aprendi muito nisso. Eu já vim para a igreja desde 1965. Eu sou bem velho, né? Vem para a igreja, oh glória a Deus, a gente sente Deus. Deus é maravilhoso. A gente ficar de madrugada fazendo as orações, de madrugada, como é gostoso aquela presença de Deus. Aqueles hinos da presença de Deus, eu até esqueci eles. Vamos falar a verdade? Esqueci aqueles hinos, mas eram hinos gostosos, que a gente cantava, sentindo Deus, a presença de Deus. Assim é o casamento, se você não tomar cuidado. No início do casamento é tudo flores, vestido branco, todo mundo trazendo presente, obrigado, obrigado, tudo rindo, tudo mostrando dentadura, obrigado, obrigado, sim. Depois é você sozinha, é você sozinho. Ver como continuar amando essa mulher e não traindo, amar esse homem e não traí-lo. Agir com delicadeza, mulher. E o homem tem que agir com mansidão. Ele é um representante de Cristo, ele tem que ser manso. Jesus mostrou que ele era manso. O homem tem que ser manso e humilde de coração. A igreja, ela tem que respeitar seu lugar, ouvir a palavra de Deus, aquietar e amar a Cristo. Assim como uma mulher ama o seu marido, o marido ama a sua mulher. Mesmo que você vê o outro lado, ele ama e você reverencia. Você ama Jesus, é Jesus que te ama. Você já notou? É Jesus que te ama. Nós somos a mulher, nós somos a igreja. Nós estamos aqui para lhe ouvir, para reverenciá-lo, para atender seus pedidos, suas ordens. Que um desejo seu seja uma ordem para mim. Que tu queres, Senhor, que eu faça? Um desejo seu seja uma ordem para mim. É assim que nós temos que viver. A vida cristã tem que ser assim. Se não for assim, nosso lar não vai bem, marido e mulher não vai bem, pais e filhos não vão bem, pastor e igreja não vai bem, pastores e pastores não vão bem. Que tipo de reação temos tido quando ouvimos a palavra que nós precisamos de uma mudança? Só sentimos na igreja, preciso mesmo. Aí vai para casa. É como você está no médico, olha, você precisa disso, havia uma receita para você aqui. Aí você vai lá, você pega a receita, bota na gaveta e continua do mesmo jeito. Então você escuta a mensagem é para você ir à Bíblia, ir a Deus, buscar aquilo que você precisa, o remédio espiritual, a palavra espiritual que você precisa. Dizer, Senhor, tem que amortecer essa natureza minha. Eu acho engraçado que o irmão Brana era um homem tão agitado, tão nervoso, mas ele nunca foi agitado com a irmã Meda. A irmã Meda, que não fala que era agitada, agitou um dia com ele. Mas ali está um homem que a gente pode aprender com ele também. Ali está Paulo, que nós podemos aprender com ele. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu queria que todos os homens fossem como eu, diz Paulo. Em outras palavras, ficar solteiro, sem preocupação, mas cada um tem o seu dom. E quando você tem um dom de ficar preocupado, vai e casa. É um dom que você tem, vai em casa. Mas Paulo diz, eu queria que vocês ficassem despreocupados, porque o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida de como agradar o cônjuge. Aí você casa e quer agradar a Deus. Senhor, ele diz, não, olha para essa mulher que você tem aí. Eu falei, meu Deus, essa daqui é de amargar.
Olha para esse marido, agora você tem que agradar a ele. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu pensei que era só agradar o Senhor. Não, se você não agradar a ele, você não me agrada. Se você não agradar a ela, você não o agrada. Isso é igreja. Estou falando de marido, mulher, igreja e Cristo. Então você vê, eu não acabei de ler aqui, o meu tempo já se foi. Eu não acabei de ler sobre esta coroação, que diz aqui 147. Qual é a atração sobre a montanha? Ele diz assim: não outro Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram sua peruca. Os anjos, eles mesmos eram sua coroa, sua peruca. O que estava coroando a Jesus? Anjos, 7 anjos. Mas você vê como uma peruca, você vê como cabelos brancos. E o que aquilo estava simbolizando? Suprema deidade. Suprema deidade. A igreja, aí você vê aqui, como nós já lemos, meu Senhor não voltará com a coroa em sua cabeça. Irmão Branham diz assim: se Jesus aparecer para mim com marcas de cravo na mão, na testa, eu não o aceitarei. Alimento espiritual em seu devido tempo. Você já pensou bem? Todo mundo está querendo que Jesus apareça para eles, é com cravo, sinal de cravo. William Branham disse: se ele aparecer assim, eu não o aceitarei. Por quê? Porque ele não vem com sinal de cravo para o gentil. Para o gentil, ele vem dar a sua revelação nesse dia final. Escuta: meu Senhor não voltará com a coroa em sua cabeça, os seus santos o coroarão. Temos que terminar nossa batalha aqui, ser raptados, e nós vamos coroar o Senhor na glória. Mas o Senhor foi coroado pelos seus anjos, 7 anjos. O coroaram como Deus, para mostrar: isso é Deus que está descendo para revelar os selos. Irmão Branham viu aquilo ali, entende? Aquilo é coisa que irmão Branham viu. Virei para a direita, olha o olho dele, olha o cabelo, olha a boca dele, olha o nariz dele, olha a barba dele. Irmão Branham viu: é ele, é Jesus Cristo. Aí vem o tradutor da mensagem e diz: não é a vinda. Então o que Jesus veio fazer ali, rapaz? O que ele veio fazer? Ele veio com 7 anjos, coroado com 7 anjos, uma peruca branca de 7 anjos, para mostrar: o tempo da graça findou, não sou mais cordeiro, agora sou leão. Bradou o leão, Apocalipse 10:3. Aí o leão bradou: o tempo acabou, Apocalipse 10:6. Foi tudo naquele tempo. Eles estão esperando o leão aparecer, eles estão esperando ainda acontecer, que o tempo venha acabar. O tempo acabou. Aquilo, eu não tenho tempo para ler tudo aqui, mas no 148 é que é, ele mostra que ele veio, sim, escute, terminar. Lá longe no Monte Lemon, as grandes câmeras não viram aquilo se levantando de onde estávamos de pé, flutuando em direção ao oeste, mostrando que o tempo está terminado. Está tudo na mensagem que é 150, com a atração sobre a montanha. Quando aqueles anjos vieram, está mostrando: o tempo acabou, filho. Não sou mais cordeiro, sou leão. É claro na mensagem. Por que não toma isso? Por que você não vê uma coroação com os anjos, que coroaram Cristo na sua vinda como filho do homem? Porque ele veio e logo ele pisou com o pé direito no mar, entre povos, com o pé esquerdo na terra, se tornando um homem. Ali era Deus em Brana. Aquele Jesus que veio se tornou Brana. Entende? Aquele Logos que tinha vindo no princípio se tornou Jesus. Aquele Jesus que veio com uma peruca branca, que estava coroado com 7 anjos, das 7 eras da igreja, agora
se tornou Brana. Jesus Brana, entendeu? É isso que é Cristo Brana, novo nome de Jesus Cristo. Está tão claro. Por que não ouve? Por que não entende? Por que não recebe? Por que não muda de natureza? Por que não muda de fé? Tem que mudar de fé para poder crer nessa Bíblia, para crer na manifestação do Filho do Homem. Encerrando, só uma palavrinha. Eles lutam com o Espírito. Por que vocês estão tomando a ceia, que se a Bíblia diz que é para tomar até que eu venha, ele já veio? Não. Isso é rápido, até que ele vem para arrebatar a igreja. Não quando ele vem como Filho do Homem. No tempo de William Branham, ele veio como Filho do Homem. Agora ele vai vir arrebatar a igreja, e a igreja vai coroá-lo na glória e vai tomar a ceia com ele lá. Entende? Então não para, a ceia não para. Se você tivesse entendimento, você viria isso, veria essas coisas, mas não tem entendimento para poder ver isso. Aí pensa que tem que parar de tomar ceia, tem que parar de dizimar, ele não vai nem na igreja mais. São os crentes irresponsáveis que existem no mundo, achando que eles sabem tudo que eles têm, mas não tem ninguém para domá-los. O Espírito Santo nem monta neles. Ou pelo menos quando o Espírito Santo monta em nós, ele nos domina. Ele muda a nossa natureza. Ele doma a nossa natureza pervertida, maligna, carnal, para ser a sua natureza. Obrigado, Senhor, por mais este momento, que o Senhor possa continuar falando conosco e nos domando, Pai. A nossa natureza tem hora que ela brota, Senhor, essa carne brota e não é coisa boa. Sempre dá trabalho para nós. E aí a gente passa a dar trabalho para os outros também. Que a nossa natureza não está boa. Senhor, se eu tenho a natureza do cordeiro, como eu sou manso, como eu sou diferente. Senhor, dá essa natureza para cada um de nós. Não é as pessoas quererem natureza de leão. Você não pode querer natureza de leão a menos que você seja um cordeiro primeiro. Jesus não veio como leão, a menos que ele veio como cordeiro nas eras primeiro. Agora ele veio revelar sua palavra e ele bradou como leão. Obrigado por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.